Bom dia, gente boa de Jesus. Bom dia. A gente está adorando ao Senhor da glória juntos. Que bom, que bom, que bom, de verdade. Que bom você que é da casa, nosso irmão aqui, membro da nossa comunidade, membro da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Nós queremos ser uma igreja simples, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, embasada em escrituras, com raízes reformadas, é a nossa história. Nós não queremos esquecer disso e queremos que você que é dessa comunidade, você seja um discípulo de Jesus. Nós não queremos que você seja evangélico, nós não queremos que você seja crente. Nós queremos que você seja discípulo do Rei que está vivo. E isso faz toda a diferença. Discípulo de Jesus. Seja bem-vindo para adorar a esse Jesus. O que a gente espera é que o seu coração, assim como nós, conectado ao Pai, por intermédio do Filho, e o Espírito vai levando isso tudo, porque Ele continuou a obra de nosso Cristo. O nosso Espírito Santo está aqui, está aí com vocês, para levar tudo ao Pai, e o Pai vai receber tudo isso, por causa única e exclusivamente dos méritos daquele que se fez pecado por nós, daquele que entregou a sua lugar. Você que nos visita, não é membro daqui, não tem problema, é um prazer para a gente poder passar esse pedaço de tempo com você, para você poder, junto com a gente, adorar a Jesus Cristo de Nazaré, adorar o Deus Criador de todas as coisas. Obrigado por abrir a sua casa, por abrir o lugar em que você está, por conectar mais do que o seu aparelho, conectar o seu coração, não a nós, mas a Jesus. E a gente, como igreja, tem o privilégio de fazer parte desse pedacinho da história da sua vida. Que bom! Conecte-se com a gente, porque a gente quer se conectar com o Criador. Queremos passar por esse momento conectados ao Criador. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nesse mês conversando sobre essa série, O Dia Depois de Amanhã. Conversamos já nas 2 últimas semanas sobre o texto de Números, no capítulo 13, quando os 12 espias mandados por Deus e por Moisés vão observar a terra que Deus deu ao povo dele. E nós temos caminhado por esse tema, temos caminhado por esse texto. E algo que tem nos chamado muito a atenção e que tem nos norteado é essa expressão que você vê na tela agora e que tem norteado a gente. Porque quando a gente pensa no dia depois de amanhã, nós não estamos querendo falar para você que amanhã tudo vai passar. Embora a gente saiba que nós estamos caminhando como raça humana, como governo, sociedade civil, como as nossas autoridades, comunidade científica, nós estamos trabalhando sim, para tentar aí arrumarmos uma vacina, uma cura, minimizarmos problemas na economia, de tudo isso que nós estamos vivendo. Temos orado como igreja que somos por isso. Mas nós estamos interessados em algo mais profundo do que isso. Nós não queremos que a nossa vida depois de amanhã e depois dessa pandemia e mesmo durante, nós não queremos viver como vivíamos. Você, assim como eu, sabe que uma das grandes reclamações que nós tínhamos, por exemplo, há 60 dias, quando todo esse problema de quarentena chegou, era que nós dizíamos, é a correria, é a falta de tempo, e a gente sempre colocou tudo debaixo desse guarda-chuva. Então veio esse lockdown, e aqui no bom sentido, lockdown não naquilo que a gente está dentro de casa preso, mas nós ficamos cerceados desse direito de ir e vir por uma questão de saúde sanitária, e a gente não quer começar a usar as mesmas desculpas, ou mesmo inventar outras. A gente quer aproveitar esse momento, porque o dia depois de amanhã é construído agora.
Então a gente não está querendo falar assim, olha, a gente quer voltar àquilo que era antes. Não. A gente quer, a partir das Escrituras, dos nossos momentos devocionais, começar, como Jesus mesmo diz em João capítulo 10, viver uma vida mais plena, a partir, não de paradigmas humanos, mas a partir daquilo que Jesus deixou revelado e conquistado por nós. É isso que nós queremos. Então, o dia depois de amanhã, a vida que nós vamos ter, ela começa agora. Então, nós queremos e teremos vislumbres daquilo que viveremos daqui a algum tempo, mas nós queremos começar a construir isso agora. Então, pessoal, a gente vai ser, após essa crise, aquilo que a gente começar a construir agora. E é isso que eu quero chamar você a construir. É isso que eu quero chamar você a gente começar a conversar. Bom, pensando nisso, eu queria que você olhasse bem para essa imagem que está aí na sua tela. Quando você olha para essa imagem, eu posso te fazer uma simples pergunta. Quem é o assassino? Olhando para cá, uma menina linda e um cara meio esquisito, meio complicado. Quem é o assassino? De estampido, você com toda certeza, de primeira linha, falaria assim: olha, o assassino é um rapaz, cabelo desgrenhado, barba por fazer, a camisa para o lado de fora, uma calça meio, nem sei o nome dessas coisas, sapato que está precisando de uma graxa. O que é que denuncia esse nosso pensamento? Porque por outro lado, tem uma mocinha fofa, com tranças, de perninha de lado, que minhas filhas, por exemplo, colocam essa perninha de lado normalmente, quando elas vão pedir alguma coisa, e aí elas falam com aquela voz docinha assim, pai. E aí quase derrete o coração da gente, aí olha com aquele olho para nós de gato de botas, aí você fica meio assim. O que é isso, pessoal? Nós, via de regra, julgamos pelas aparências, ok? Isso é algo que está em nós, seres humanos. Estereótipos fazem com que a gente julgue logo. Quando nós recebemos uma informação, seja ela qual for, a primeira coisa que acontece com a gente é logo ter uma resposta. Nós temos essa ideia de que estereótipos, formas, nos fazem ter juízo de valor. Por exemplo, a gente tem uma expressão curiosa sobre esses moradores de rua, que eu não sei nem se isso é moradia, a gente cita isso, né? Mas pejorativamente, essas pessoas são chamadas de nóia. É assim que a gente vê. Se a gente olha uma pessoa dessa e a gente olha um cara engravatado e você vê os dois andando na rua, possivelmente, se esse rapaz de rua estiver desse lado e o cara engravatado estiver desse lado, para onde você vai? Automaticamente o seu instinto, por conta dessa construção de estereótipo, vai fazer você atravessar a rua. Só que com toda certeza você já ouviu falar de crime de colarinho branco. E necessariamente o violento e o ladrão, ou aquele que pode causar algum mal para mim ou para a sociedade, ele não depende de estereótipo. Na verdade, a maioria dos crimes que são cometidos são cheques que são assinados com milhões e bilhões que desviam, e a gente tem visto isso no Brasil. Uma caneta às vezes mata muito mais do que algum outro tipo de violência. E a gente tem vivido isso nos últimos anos no nosso país. Então nós precisamos pensar. Mas a reflexão que eu quero que vocês tenham aqui é: quando uma informação, quando um conselho chega para você, quando um direcionamento chega para você, como é que você julga isso? Eu quero fazer uma outra pergunta. Percebeu? Quem é que está com o machado na mão? E quem é que está com as rosas na mão? Percebe? Quando nós recebemos algum tipo de informação, ou quando nós temos algum tipo de visão,
nós precisamos necessariamente, antes de emitir um juízo de valor, nós precisamos passar pelo crivo, passar pela peneira da verdade de Deus. Antes de nós fazermos alguma atitude, antes de nós nutrirmos algum sentimento em relação a alguma pessoa, a alguma entidade, antes de nós destilarmos opiniões, e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, antes de nós destilarmos opiniões, a gente precisa parar e analisar e perceber se realmente os conselhos que estamos recebendo, se as informações que estamos recebendo, se elas são corretas e coerentes. Pessoal, nós estamos vivendo num período muito complicado da raça humana. Deixa eu te dar um dado. Na verdade, 2. O primeiro é que em um ano, nós produzimos mais conteúdo do que toda a raça humana na história. Você tem noção do que é isso? Em um ano, em 365 dias, nós produzimos mais informação do que milhares de anos de existência da raça humana, passando por grandes impérios. E a informação mais curiosa do Augusto Cury, por exemplo, em suas palestras, é que a minha filha de 9 anos de idade, ela tem muito mais informação do que qualquer imperador romano. É muito conselho, é muita informação, é muita opinião. Somos bombardeados o tempo todo. E a grande questão é o que é que nós vamos ouvir para tomarmos uma decisão, para tomarmos ações. É por isso que hoje eu convido vocês a pensarmos no dia depois de amanhã, ouvindo os conselhos certos. Ouvindo os conselhos certos. Nós queremos começar agora, o dia depois de amanhã. Nós queremos começar agora a construir o mundo pós-pandemia, que a gente já está vendo só reportagem e programas sobre isso, agora. Então, o que eu quero convidar vocês é a gente ouvir os conselhos certos. Qual informação é verdadeira? Qual informação é falsa? Aonde eu tenho que ir? Como é que eu vou calcar as minhas decisões? É disso que a gente quer conversar com vocês. Eu tenho recebido nos últimos dias, e para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Números, nós vamos continuar com essa visão. Eu tenho recebido nos últimos dias tanta notícia que fica muito difícil. São notícias de teoria da conspiração, das mais malucas, e que nos deixam extremamente preocupados, a memes dos mais simples e brincalhões possíveis. E nós brasileiros, para brincar, somos especiais. Mas eu quero ver como é que a Escritura, nesse momento de tanta voz, a nossa democracia, então, ela é muito barulhenta. A internet trouxe muita informação para nós e democratizou a informação a tal ponto que às vezes a gente fica um pouco perdido. Nós temos acesso a tantos cursos, a tanta filosofia, a tantos mestres e gurus do século XXI que a gente fica perdido. Então, como é que a Escritura pode me ajudar? Então vamos ao livro de Números, capítulo 14, e eu quero ler com vocês os versos 1 a 10, e eu quero trabalhar com vocês como é que a gente pode viver o dia depois de amanhã, ouvindo os conselhos certos, em cima de 3 bases que eu trouxe para vocês. O texto bíblico, como nós temos estudado nas últimas 2 semanas, ele tem trazido para nós a seguinte visão. No capítulo 13, no verso 2, vocês observam
que Moisés envia 12 espias para observarem a terra que o Senhor Deus deu para eles, ok? Moisés manda esses 12 espias. Ele diz aonde eles precisam ir, qual é o percurso que eles têm que fazer. Eles acabaram de sair do Egito, acabaram de ver o poder de Deus. Eles ficaram alguns dias no Monte Sinai, onde receberam todo o livro do Êxodo, toda a lei foi dada a eles, lei moral, lei civil, lei religiosa, tudo isso foi dado para eles. Dali, eles saem do Sinai, por 10 dias andam até Cades Barneia, que é onde eles estão. Ali, Moisés vai com aquele povo, possivelmente mais de 2 milhões de pessoas, uma vez que o exército de Israel, como o livro de Números diz, tem mais de 500 mil homens entre aqueles que têm de 18 até 50 anos. Então, se a gente fizer um escalonamento pequeno aí, cada família tendo 3, 4, 5 pessoas, mais ou menos 2 milhões de pessoas, eles estão ali, esse povo todo está esperando, e é hora, como o verso 2 do capítulo 13 diz, de eles entrarem na terra que o Senhor Deus deu para eles. E o que nós temos estudado é que esses 12 caras vão à terra. Eles observam a terra. Essa terra havia sido prometida a Abraão, Isaac, Jacó. Depois de 430 anos no Egito, Deus os levanta a partir de Moisés, abre o mar, o Egito é destruído. Agora é a hora do povo que está sendo preparado para a chegada do Messias, entrar na terra que Deus os havia dado. Aí, os 12 vão, eles observam a terra, veem os frutos dessa terra, como são bonitos e perfeitos, mas eles veem que lá as cidades são fortificadas. Eles veem que lá moram os filhos de Enaque, homens grandes, e para que eles entrem nessa terra, a disputa será grande. Então, 10 desses caras vão dar um diagnóstico, depois de 40 dias em que eles observam a terra, que o verso 2 do capítulo 13 nos diz que o Senhor os daria. A terra é deles. Independente da luta, a terra é deles, o Senhor os daria. E o que acontece? Esses 10, eles foram em 12, esses 10 dizem, a terra é boa, pessoal. A terra é fantástica. Só que a gente não vai conseguir conquistar, porque os caras que moram lá são muito grandes. Aí o capítulo 14 começa. Lembra que eles foram em 12, só que 10 dão esse diagnóstico. Não vamos conseguir, é muito difícil. O conselho que eles dão, a informação que eles passam, a opinião que eles dão é: não conseguiremos. Essa terra vai devorar a gente. Só que tem outros 2 caras que pensam de maneira diferente. Josué e Caleb. Eles não pensam da mesma maneira que os 10. E aí o capítulo 14 vai dizer qual é o reflexo de um povo que escolhe ouvir conselhos que não estão de acordo com as Escrituras. É isso que você precisa pensar aqui. Quando eu trago para vocês o dia depois de amanhã, ouvindo os conselhos corretos, é porque a gente está olhando aqui uma turma que eu acredito que ouve conselhos errados. Percebam, verso 2 do capítulo 13, a terra é dada pelo Senhor. Mas olha, depois do diagnóstico dos 10, olha o que acontece. Naquela noite, toda a comunidade, verso 1 do capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O que eu quero dizer com vocês sobre isso? Primeiro, dê uma olhada para cá, porque quais são as consequências de você ouvir conselhos errados? Gente, a promessa tinha sido dada.
Ou seja, a terra é de vocês. Só que quando eles ouvem um conselho errado, quando esses 10 dão um diagnóstico errado, o que é que acontece? Conselhos errados levam a gente a ter as sensações e as emoções erradas. 2 milhões de pessoas começam a chorar. Eles começam a entrar em desespero. Porque saíram do Egito, ficaram no Monte Sinai, começaram a comer a comida que eles têm ali para comer. Quando eles estão na expectativa de entrar na terra prometida, o que acontece? Vem 10 caras, e é isso que eu quero que você perceba. Como 10, eu fui na roça essa semana tirar a mexerica. E aí depois de um dia, a gente olhou o saco para tirar as mexericas, era engraçado. A Aline tirou uma e falou bem assim, toma. Aí na hora eu olhei, já ia pregar, falei, rapaz, aquilo é verdade, né? Uma podre estraga as demais. É como interessante isso. 10 conseguem fazer todo um povo perder o foco, perder a noção. Porque conselhos errados fazem a gente sentir sensações e emoções erradas. Pausa. Eu vou trabalhando bem devagar com vocês. Olha bem para mim. Nesse período, eu não vou falar da grande mídia, da pequena mídia, também não vou falar da verdade que você acredita do seu tio, do seu avô, porque agora a gente está tão sem noção que a gente acredita só em WhatsApp. Então, todos os meios de comunicação estão errados. Eu não estou defendendo o meio de comunicação. Mas está tão engraçado que aí tem cara que fala assim, não, eu não acredito em nenhum meio de comunicação. Ele acredita na corrente que o tio dele, do WhatsApp, passa para ele. Espera aí, é essa a melhor maneira de se informar mesmo? É essa a teoria da conspiração inteira? Aí você percebe uma marcha de desesperados. Calma, qual é a verdade que está por trás dos fatos? A gente precisa parar, para a gente não entrar em parafuso. Porque o que está acontecendo é que se a gente começa a acreditar em tudo o que é passado por nós, seja por qualquer meio de comunicação, ou seja por qualquer pessoa que esteja à nossa volta, a gente vai começar a ter as sensações e emoções erradas. Sejam elas de desespero, ódio, ira, raiva. Ei, espera um pouquinho aí, calma. Vamos ver o que a Escritura tem para falar para nós? A turma começa a chorar. Agora você imagina um povo inteiro chorando em alta voz. Quando eu choro, você já precisa ver que beleza. Quando minhas filhas choram. Agora imagina o povo chorando em alta voz. Verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem déramos tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Mas olha o verso 3. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Ouvir conselhos errados faz a gente ter desejo errado. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Pessoal, olha o desejo dessa galera. Eles querem voltar para o Egito. Olha como no Egito era bom. No Egito era um espetáculo. No Egito era tão bom que Faraó mandava a gente trabalhar 7 dias por semana por 12 horas. No Egito era uma maravilha. A gente bebia água barrenta do rio Nilo. No Egito era uma maravilha. Nossa, domingo na hora do almoço era um banquete. Tinha um capataz me dando chicotada e eu comia cebola e alho. Era o que eu tinha para comer. Se você não souber julgar as informações, os conselhos que são te dados, o que vai te dar são desejos errados. Note bem, pessoal. Vou te dar um exemplo simples. Se nós não soubermos lidar com isso, e quando eu estou falando de desejos errados, é muito comum nesse período pessoas abandonarem a fé. Por quê? Porque ouviram tanta informação e conselho errado
que acham, por exemplo, que Deus está fora do controle da situação. Mas prestem atenção, o verso 3 diz: por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. E não seria melhor voltar para o Egito? Exercício de fé errado. Exercício de fé errado. Deus já tinha falado que ia acontecer. Por que que diante do primeiro desafio essa gente começa a desconfiar? Porque estão ouvindo a voz que não deveriam ouvir. Mas por fim, o verso 4 diz assim: disseram-lhe uns aos outros, escolheremos um chefe. Quem está com a versão revista e atualizada está escrito, escolheremos um capitão. E voltaremos para o Egito. Moisés não serve. O nosso líder não serve. A gente vai fazer uma outra coisa. Atitudes erradas. Atitudes desesperadas. Porque pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Mas o texto continua. Perceba. Então Moisés e Arão prostraram-se. Ficaram desesperados. Prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Excelente, gente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejar Josué e Calebe. Isso é engraçado demais. Então a glória do Senhor apareceu. O que Deus é, o ser de Deus apareceu. E todos os israelitas, todos os israelitas na tenda do encontro. Enquanto tem 10 caras que estão dando um conselho errado, essa turma inteira começou a chorar, se desesperar, começaram a pensar de maneira assim: meu Deus, o que vai acontecer? E rói unha, e toma Rivotril, e toma o Prazolam, e toma antidepressivo, e o povo todo falando assim: o que vai acontecer com a gente? Para onde a gente vai? Me levantam 2 caras, Josué e Calebe, diz: ei! Algumas versões está escrito assim: eia! Ei, pessoal, espera aí. É por aí mesmo? Até é boa. Mas olha só, vamos olhar para o outro lado aqui? Vamos ver um outro conselho aqui? Os caras são grandes, mas a proteção deles acabou. Deus disse que ia dar terra para nós. Então, se a gente for até eles, nós os conquistaremos. A gente vai entrar na terra, porque é só o Senhor se agradar da gente. Então obedeçam, façam a parte de vocês, e o resto é com o Senhor. Aqui, eu entro no texto, mas eu quero pensar 2 coisas com vocês rapidamente, porque eu acho que esse texto está mostrando para nós que, em primeiro lugar, a verdade, pessoal, nem sempre está com a maioria. E eu acho que a gente precisa analisar isso. É mais ou menos assim como nossos filhos, né? Pai, está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer também? A verdade nem sempre está com a maioria. A gente precisa pensar nisso. Porque, em muitas ocasiões, o cristianismo, ele não é a maioria. E, especificamente, o cristianismo estrito. E a fé em Jesus estrita. As pessoas começam a falar que no Brasil tem 40 milhões de evangélicos e blá, blá, blá. Eu duvido desses dados. Pode ter 40 milhões de pessoas indo à igreja. Agora, discípulos de Jesus, que vão ser sal da terra e luz do mundo? Não sei. Pessoas comprometidas com o sangue de Jesus que nos purifica do pecado? Pessoas que estão brigando contra o pecado para serem cheias do Espírito Santo, que não relativizam princípios? Cara, eu tenho cá minhas dúvidas.
pessoas que estão dispostas a continuar o legado dos apóstolos, que vem de toda uma história, eu tenho cá minhas dúvidas. E uma outra coisa que eu acho que já fica bem latente aqui é que a voz do povo não é a voz de Deus. Nosso Pai. Se fosse, dois caras, acho que para completar isso. O primeiro é o presidente dos Estados Unidos na década de 60, quem é mais velho sabe disso, e quem está estudando também. Lyndon Johnson, na década de 60, ele diz assim para a nação americana: vamos invadir o Vietnã, 1963, 64, vamos invadir o Vietnã. E aí a nação americana toda fala: vamos invadir o Vietnã. Quando mais de 60 mil jovens americanos começaram a ser mortos, o pessoal na metade da década de 60, no início da década de 70, estava dizendo assim: vamos matar o Lyndon Johnson e volta com os nossos filhos do Vietnã. Porque, cara, a maioria, às vezes, o povo é levado a ter tantas opiniões e seguir tantos conselhos errados, que é necessário a gente tomar cuidado. O segundo é mais novo, e vocês têm estudado sobre isso, os mais antigos assistiam muito Cid Moreira falando do general Galtieri, quando na década de 80, especialmente 81, 82, ele chegou para o povo da Argentina e falou bem assim: olha, as Ilhas Malvinas são nossas. Aí os argentinos todos começaram a falar bem assim: é isso aí, vamos lá, vamos entrar em guerra. Só que eles só entraram em guerra contra a Argentina, contra a Inglaterra. 6 meses depois, estava todo mundo falando bem assim: mata o Galtieri, traz nosso soldado de volta. A gente tem que tomar cuidado. Então, que tipo de conselho você precisa ouvir, pessoal? Que tipo de conselho precisa nortear a sua vida? O dia depois de amanhã é construído a partir de agora, em primeiro lugar, com conselhos que vão reforçar o nosso papel de ser co-criador. Percebam isso. Pastor, do que é que você está querendo dizer? Primeiro, o que é ser co-criador? Gente, uma coisa que essa pandemia fez comigo e com você é fazer a gente buscar e procurar propósito na vida. Propósito. Eu tenho conversado isso com a equipe que a gente tem trabalhado muito próximo. Essa pandemia destruiu todo o nosso propósito de vida. Os quês e os porquês. Porque você fez inúmeros planos, você tinha inúmeras projeções, você sempre acreditou que você ia educar filho para fazer prova do Enem, e para ele ser alguém na vida. Você sempre terceirizou a educação deles. A gente, no dia do nosso casamento, foi o dia mais feliz da nossa vida. Mas, como eu tenho conversado com vocês, agora que nós estamos tendo que conviver com pessoas dentro de casa, a situação não está fácil, a situação está bem complicada. E o que é esse papel de sermos co-criadores? O papel de cocriação que nos foi dado é quando o Senhor nos fez, Ele nos deu um propósito de vida. E vai por mim. O propósito da sua vida, embora as coisas que eu vou citar aqui sejam lícitas e importantes, o propósito da nossa vida nunca esteve no nosso MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado e conquistar o mundo todo e viajar para Marte e voltar. O propósito da nossa vida nunca esteve em autorrealização. O propósito da nossa vida nunca esteve em paz pessoal e prosperidade. E eu acho que essa pandemia mostrou isso para a gente. Então, o que eu acho aqui nessa circunstância é que o papel de cocriação é quando o Senhor nos criou, Ele olhou para a gente e disse: administrem a criação, cuidem da criação. Ou seja, o que eu tenho ensinado para vocês dia após dia: nunca olhem a vida e o mundo com otimismo. Não olhem. Aí você diz assim: mas por que, pastor? Simples, irmãos. Simples, pessoal. Nós estamos falando de um mundo caído. Porque quando Deus disse para a gente lá no jardim: cuidem da criação, a criação funcionava muito bem. A criação era sacrificial.
Nós não precisávamos nos preocupar com saúde, com economia. Por que não? Porque os recursos nunca acabariam. Então, para que economizar? O jardim é sacrificial. Para que se preocupar com saúde no jardim? Eu tinha a presença de Deus e a imortalidade, de 1 Timóteo 6,16. Então, não tinha SUS, não ia precisar de FGTS, não ia precisar de benefício do governo. Então, você precisa olhar a vida não de uma maneira otimista. E quando eu estou dizendo uma maneira otimista, é porque a realidade da queda é verdade. Então, por que é que você acha que existe esse sentimento dentro de você que sempre faz com que você brigue com seu marido, brigue com a sua esposa, fique estressado com seus filhos? Porque é a realidade da queda e do pecado dentro de você. Agora extrapola isso. Por que que você acha que existe violência fora de casa, violência doméstica? Por que que você acha que existe toda essa situação de pandemia no mundo? Por conta da queda. Então você não pode se esquecer disso. Por isso eu não posso, nesse exato momento da história, colocar a minha fé e colocar todas as minhas esperanças nem em mim, nem em homem nenhum. Porque sistema político, sistema de governo nenhum vai resolver a situação. Porque se o seu desejo é que essa situação passe, para a sua vida voltar ao normal e ao novo normal, você está com algum tipo de problema. Porque a promessa que foi nos dada, depois da queda, é a da redenção e do novo céu e da nova terra. Isso aqui nunca vai ser suficiente para mim e para você. Não se esqueça disso. É por isso que você nunca vai estar satisfeito com nada. Sempre vai faltar alguma coisa. Nós não podemos olhar com otimismo por isso. Mas também não podemos olhar para a realidade com pessimismo. Mas, pastor, o contrário de otimismo é pessimismo, é antagônico, tudo bem. Mas aqui você precisa entender que Deus entrou na história. Jesus entrou na história e isso muda tudo. Porque Jesus entrou na história para trazer o reino de Deus. Quando ele nos ensinou a orar em Mateus no capítulo 6, ele disse: venha o teu reino. Jesus está nos dizendo: avance o teu domínio, Senhor, avance o teu reino. Mateus 24 e 25 vão nos ensinar que não é só avançar o seu reino. Haverá um dia que Jesus virá. Então, papel de co-criador é ser discípulo de Jesus, olhando essa terra não como se aqui fosse o céu, e olhando essa terra não como se tudo estivesse perdido. Então, pastor, que história é essa de ouvir conselho como se eu fosse co-criador? É simples. Provérbios 21 vai mostrar isso para a gente. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Ouça conselhos, ouça e dirija a sua vida, compreendendo duas coisas que são simplórias aqui, e que Josué e Caleb mostram para a gente de uma maneira muito incrível, quando eles dizem entre os versos 7 e 9, que a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Nós fomos à terra, nós olhamos como ela é. Agora, se o Senhor se agradar da gente, Ele vai nos entregar, porque quem está do nosso lado é Ele. Guie a sua vida nesse exato momento, não com esse adágio da bandeira do Espírito Santo. Ele está errado. Deixa eu só te explicar isso. Nós que somos capixabas, a bandeira do Espírito Santo está escrita assim: trabalha e confia. Então o que a gente fala? Via de regra é assim: trabalha como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Esse é o primeiro conselho errado que você tem que abolir da sua vida. Trabalhe, anota isso pelo amor de Deus. Trabalhe
como se tudo dependesse de Deus. E confie como se tudo dependesse de Deus. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Mas é o Senhor que dá a vitória. Você só se levanta todos os dias por causa da graça de Deus. Você só consegue passar em prova, passar em concurso. Você só consegue dar aula online. Você só consegue assistir aula online. Você só tem ainda algum tipo de ajuda, algum tipo de benefício. Você só tem algum tipo de estabilidade por causa da graça de Deus. Você é fruto da graça de Deus. Então trabalhe todos os dias como se tudo dependesse de Deus. Senhor, eu estou aqui por sua causa. Senhor, eu dependo do Senhor. E deixa eu ilustrar isso melhor para vocês. A teologia reformada, ela trabalha dizendo o seguinte: Deus se relaciona com a gente com 3 tipos de estágios. Deus nos deu 3 responsabilidades. Deus nos delegou 3 atividades. Uma espiritual, uma social e uma cultural. O que é ser co-criador? O que é receber conselhos para você ser um participante daquilo que Deus está construindo na história? Pessoal, primeira esfera é a esfera espiritual. É a sua relação com Deus e o autoconhecimento que vem da minha relação com Deus. O que eu quero dizer com vocês, para vocês? Olha só. Nesse período, é um período que, o que nós deveríamos estar fazendo? Qual deveria ser a nossa principal atividade nesse momento? Cara, não é estar na rede social brigando, virando fã de político, defendendo bandeira A, B e C. A principal atividade dos cristãos nesse exato momento era lamentar. Infelizmente, muitos de vocês que me ouvem foram educados dentro de uma escatologia, que são as coisas do fim, que dizem que a gente ainda vai entrar nos últimos dias. E eu tenho explicado para vocês que não. Vocês já estão nos últimos dias. Desde que Jesus subiu aos céus, vocês entraram no milênio. Nós estamos no milênio. A marca da besta já está entre nós. Não tem um chip eletrônico que vai entrar em você. Porque a marca da besta está na sua mão direita e na sua cabeça. Eu estou falando isso e trabalhando isso de maneira mais elaborada, porque o que eu tenho recebido de escatologia doente e deixado vocês malucos não está no gibi. A marca da besta é o que você faz e é o que você pensa, cabeça. Por isso está na mão direita, porque ela é sinônimo do que se faz na antiguidade. Então não é uma vacina que vai entrar um chip dentro de você, porque o Google já tem as suas informações há mais de 20 anos, e você não sabia disso. Aí tem um monte de gente louca. Preste atenção. O que nós deveríamos estar fazendo nesse exato momento não é estarmos preocupados com esse tipo de coisa. O que era para nós estarmos fazendo como co-criadores, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, é olhando e aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Mandato espiritual. Era para que os crentes nesse exato momento, por exemplo, os membros dessa igreja, estarem nesse exato momento conectados em adoração. E se não podem estar agora, que estejam 7 horas da noite. Aí você diz assim: pastor, o que você quer dizer com isso? A Escritura continua dizendo que o domingo é dia do Senhor. Então você precisa tirar um tempo para adorar, para celebrar. Ah, mas eu tenho a internet, eu posso assistir em outro horário. Ei, isso aqui continua sendo uma igreja. Isso aqui continua sendo uma comunidade cristã. A gente está distante em algum tempo, mas nós vamos nos juntar. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Os nossos irmãos no passado tiveram que ficar sem Santa Ceia há muito tempo porque não estavam juntos. Porque estavam na diáspora, várias delas. Agora que você tem o Google, dá um nome aí, diáspora, porque todo mundo sabe de tudo agora. Então preste atenção. O primeiro conselho que você tem que ter de ser co-criador, que é o que Josué e Caleb estão falando: ei, o que é que Deus disse?
Então, a minha relação com Deus, ela é principal. Nós deveríamos, nesse exato momento, estar dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, nós não queremos ver pessoas desempregadas. Senhor, nós não queremos ver, por favor, empresas sendo quebradas. Senhor, nós não queremos ver filas de pessoas morrendo de fome. Senhor, tem misericórdia, porque pessoas não terão vagas em hospital. Senhor, tem misericórdia para que não haja obras superfaturadas nesse momento. Meus irmãos, a igreja existe para mostrar para o mundo o que a Nova Jerusalém vai ser. Irmãos, é tempo de voltarmos a nos relacionarmos com Deus e começarmos a conhecer quem nós somos. Deixem de ser egoístas. Assumam um papel. Esse é o conselho que você tem que ouvir. A principal arma que existe nesse momento é a gente orar e falar: Deus, até quando? Deus, até quando? Engraçado, pessoal, é que Moisés fazia isso, Davi fazia isso, Salomão fazia isso, os grandes homens da Bíblia faziam isso, e mais, nosso Senhor fazia isso. Senhor, até quando? Senhor, até quando? Jesus, quando olha a morte de perto, eu tenho ensinado para vocês, Jesus, quando olha a morte de perto, ele chora, porque não era para ser assim. Até quando, Senhor? Mandato espiritual, é esse tipo de conselho que você tem que ouvir. Dobrar-se, relacionar-se com o Senhor, para se conhecer. Agora você aprendeu que o coach não serve para nada? Desculpa. Porque agora ele está mandando você ler 200 páginas por dia, enquanto o seu filho fica morrendo assistindo Felipe Neto. Autoconhecimento. Calvino dizia que a gente só se conhece quando conhece ao Senhor. Mandato espiritual, co-criador. Josué e Caleb estão dizendo: pessoal, a gente vai participar desse plano de Deus. Mas o segundo mandato é o social. Co-criador como família, amigos e sociedade. Gente, é período e tempo. Esses caras estão olhando, a turma está preocupada assim, o que vai ser das nossas famílias. A gente vai morrer nesse deserto, a gente vai ficar aqui. Ao passo que agora, eu como Rômulo, o principal lugar que eu preciso olhar para minha esposa. Aí eu tenho que olhar para o resto da minha família. E aí eu tenho que olhar para a sociedade. E começar a ver quem é que está com algum tipo de situação. Quem é que está com algum tipo de necessidade. Nós brasileiros somos russonianos. E a gente acha que o Estado é Deus. E a gente sempre fala assim: alguém tem que fazer alguma coisa. Está na hora de você cuidar das pessoas que estão à sua volta. Esse é o conselho que a Escritura tem para dar para você. Eia, verso 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Deus quer abençoar os seus filhos a partir de você. Deus quer abençoar, é o Senhor quem vai fazer. Deus quer abençoar irmãos através de você. Deus quer abençoar a sociedade através de você. E aí eu entro no mandato cultural. Esse mandato cultural é trabalho e cidadania. É o nosso exercício como cidadãos. Não para ficar vociferando ódio na vida das pessoas e brigando e xingando gente por aí. Você não vai mudar nada. Agora a sociedade civil deve se organizar. A igreja deve se organizar. E começar a não depender dos outros. Porque a gente tem o Senhor. E começar a amar e servir, porque esse é o conselho que tem que ser dado para nós. Assumirmos o nosso papel como discípulos de Jesus e começarmos a exercer uma cidadania amando o mundo, amando o trabalho, nos adequando. Tempo com Deus, tempo com família, tempo com amigos, tempo amando o mundo. E esse é o conselho da Escritura. É assim que a gente vai construir um dia depois de amanhã. Mas, uma segunda coisa é que se a primeira é assumindo um papel de cocriação e ouvindo conselhos que vão me impulsionar a não me separar da minha mulher, a não brigar com a minha esposa, a não abandonar os meus filhos, a não olhar e delegar responsabilidade para alguém. A segunda coisa, pessoal, é a gente ter sabedoria que vem do Senhor.
Ouvir a sabedoria que vem do Senhor. E aqui deixa eu piorar um pouco mais. Porque eu quero tirar você da sua zona de conforto mesmo. Verso 8, Caleb diz isso. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel. E Ele vai dá-la para a gente. Isso aqui é sabedoria que vem de Deus. Lá no livro de Josué, 40 anos depois disso aqui, Caleb vai repetir exatamente isso que está aqui. Sabedoria que vem de Deus. Princípios e valores que vêm do Senhor. Princípios e valores que vêm do Senhor. Mas, o século 21 é interessantíssimo. Como eu falei para vocês, todo mundo sabe de tudo. É o século da informação. Se você não sabe ainda, e eu tenho falado esses pontos para vocês, do início do século passado para cá, a sociedade, ela não se define mais pela verdade. Ela se define pela linguagem. Deixa eu te dizer o que é isso. O que é se definir pela linguagem? Significa que verdade para a sociedade do século 21 não existe. O que existe no século 21 é um consenso do que determinada coisa é. Deixa eu te explicar. Isso aqui é ou não é um copo? Depende. Se a gente assumir que é, é. Mas se a gente começar a falar que isso aqui não é um copo, é uma taça, vai virar uma taça. Por quê? Porque a gente diz que é uma taça. Deixa eu botar isso bem prático para vocês. Vocês estão vendo isso com a questão dos seres humanos. Eu, com essa barba desse tamanho, posso começar a falar com você que eu sou uma menina. E eu vou me definir assim. Porque o que importa é a linguagem. O que está por trás disso? Só para você entender. Quanto mais informação, quanto mais opinião, mais a verdade vai ficando diluída. Calma. Quando a verdade começa a ficar diluída, o que nós temos é uma ditadura da opinião. O que eu quero dizer com você? Todo brasileiro entende economia, gente. É impressionante. Ninguém leu Adam Smith. Ninguém leu Karl Marx. Mas ele assistiu um tutorial no YouTube, rapaz. 10 minutos, aí ele entende tudo de economia. Ele ouviu fulano de tal falar, rapaz, ele nunca leu nada sobre teoria política, mas ele sabe tudo sobre teoria geral do Estado. Ele nunca pegou Thomas Hobbes e o Leviatã, que dá base para tudo isso que vocês estão vivendo aqui, nunca olharam, mas ele viu um tutorial no YouTube de 10 minutos. Aí o que ele faz? Ele vai lá para a rede social. Gente, eu fiz 5 anos de faculdade de farmácia. Vocês não têm ideia do que é para você criar um medicamento. Não tem ideia. Bioequivalência, biodisponibilidade, teste com placebo. Vocês não têm ideia. Contas farmacológicas, de farmacodinâmica, que você tem que olhar, que são enormes, mas todo mundo já tem protocolo para tratamento de uma doença que a gente nem sabe como é. É impressionante. É impressionante. Aí sabe qual é a fonte? A fonte é o Jornal da França. Ele lê um jornal na França, ele não conhece o jornalista, ele não sabe o nome do jornal, ele não sabe o nome do jornal. Ele não lê francês, porque o que ele viu foi uma tradução de alguém que deu. Ah não, mas tem um jornal da Lombardia, ele botou no Google Tradutor, ele olhou. Isso é ditadura da opinião. Pelo amor de Deus, sabedoria que vem do Senhor é vocação. Eu não vou ficar dando opinião do que eu não sei. Isso é tolice. Isso é tolice. Aí você acha que você está sendo cidadão.
Eu não preciso dar opinião sobre tudo, porque eu não sei de tudo. Aí você diz assim, não, pastor. Aí você sabe o que acontece? O que você tem é uma disseminação de conteúdo irrelevante. E aí sabe o que faz com você? Olha o que acontece. Você abre o jornal, qual é a primeira coisa que vem em você? Deixa de ser orelha seca, ódio, raiva. Te vem raiva. Porque o outro tem uma opinião diferente de você. E aí como ele tem uma opinião diferente de você, o que te dá? Seja honesto. Te dá raiva e te dá ódio. Aí a Escritura diz, bem-aventurados os pacificadores. Cara, tem alguma coisa errada, vocês não estão entendendo isso. Aí você está trabalhando, o que está acontecendo com você? Você está perturbado. O Brasil, o que vai acontecer? A economia. Aí você não consegue trabalhar, porque você está perturbado, com um monte de informação que não vai te levar em lugar nenhum. E seu filho está lá assistindo Felipe Neto, e você está aqui brigando com seu vizinho, brigando com o diabo, e o que você tinha que fazer, você não faz. Que é o mandato cultural, que é o mandato espiritual, que é orar com seu filho, quer dizer, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Meus irmãos, abram os olhos de vocês. A gente está indo para o caminho errado. E ainda está falando que está vivendo o cristianismo, está errado. Está errado, pelo amor de Deus. Olha o que a sabedoria bíblica diz. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Tardios para falar e tardios para irar-se. Eu acho que Tiago ia falar, meus irmãos, saiam da internet. Não é possível, gente. O que tinha que fazer não faz, porque o foco está errado. Olha para mim, a sua luta não é contra carne nem sangue, a sua luta é contra principados e potestades, é para tirar eu e você do foco. A missão é a Nova Jerusalém, a missão é a glória, o Cordeiro vence no final, Ele está cuidando da gente agora, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça de Deus. Está errado, está errado. Preste atenção na sabedoria de Deus. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 29 e 20. Mas a gente tem opinião sobre tudo. Sabedoria do Senhor. O Senhor mandou a gente amar Ele e amar o outro. O Senhor mandou a gente se preocupar com as coisas simples da vida e não com o amanhã. O Senhor mandou a gente viver vida simples, calma, tranquila, porque a gente errou no jardim, mas Ele está consertando a história a partir do seu filho. Está errado, a sua prioridade está errada, volte para o Senhor, se arrependa agora, é tempo de voltar para o Senhor. Mas eu continuo. Conselho certo é aquele que vem da sabedoria do Senhor. E olha o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. O prazer do cara está na lei do Senhor. Na sabedoria que vem do alto. Eu te dei 2 versículos aqui só. Esse é o terceiro texto. Olha a sabedoria do Senhor. Esse cara, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meu irmão, a gente precisa voltar para os princípios e valores de Deus. E eu queria te convidar à arte de duvidar e questionar. Tudo. Tudo. A arte de duvidar e de questionar. Que tipo de conselho está chegando para você? Que tipo de informação chega para você?
Que tipo de notícia chega para você? Opa, questiona, duvida. Eu não posso confiar nem nas instituições. Se vocês não sabem, vocês vivem num Estado democrático de direito e vocês têm 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é para que eles controlem uns aos outros. Sabe de onde veio isso? Do cristianismo. Sabia não? Vem do cristianismo. Sabe de onde isso vem? Da queda. Porque homens não são confiáveis. Eu não posso ser fã de ninguém. Homens não são confiáveis. Homens falham e precisam de fiscalização o tempo todo, assim como eu e você. Conselhos que vêm da sabedoria do Senhor, meus irmãos. Preocupem-se com a vida simples, de cuidar das coisas simples. Preocupem-se em posicionar-se, porque vocês vão conseguir cuidar de pessoas que estão ao lado de vocês. Deixa eu ir mais fundo. A maioria de vocês não é formador de opinião. Como assim, pastor? Eu tenho 5.000 pessoas que me seguem. Seguem você e seguem o mundo inteiro. Se você mudou a opinião de 1 ou 2 é muito. Vale a pena perder família por causa disso? Vale a pena perder amigo por causa disso? Vale a pena deixar de obedecer e servir ao Senhor por causa disso? Vale a pena? Vale a pena não cumprir a missão por causa disso? Meus irmãos, exercitem a arte de ouvir. Ouçam. Deem menos opinião. E quando você for falar, e quando você for se posicionar, se posicione de acordo com os princípios e valores de Deus. Gaste um tempo agora, lendo Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores. O mundo está precisando da gente. O mundo está precisando da gente. O mundo está precisando de atitudes nossas, cristãos, discípulos do rei. Eu termino dizendo para vocês que os conselhos corretos vêm de pessoas comprometidas com o Senhor. Quem é que está dando conselho aqui para a galera? Josué e Caleb. Quando vocês olham a biografia desses caras, a biografia deles, Caleb, 45 anos depois, ele é fiel. E quando vocês olharem Josué, no capítulo 14, Caleb olha para Josué e diz assim: você sabe a promessa que foi dada para nós? Eu quero aquele morro lá, eu quero Hebrom, eu quero continuar fiel ao Senhor, porque ele vai dar a terra para nós. E Josué era o cara que aonde Moisés estava, ele estava junto. Mas quem são esses 10? Nós precisamos olhar isso. A quem você ouve? A quem você ouve? Quais são as suas fontes? Pelo amor de Deus. Olha o que ele diz aqui. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Ordem. 2 espalham ordem e 2 espalham desordem. Meus irmãos, em nome de Jesus, quem vocês ouvem? Quem é a fonte de conselho de vocês? Em todas as áreas. São pessoas comprometidas com os princípios e valores do Senhor? São pessoas comprometidas com os valores do nosso Senhor? O resto só vai fazer a gente se enforcar. O resto só vai fazer a gente se enforcar. Só vai fazer a gente ter vontade de voltar para o Egito. Não está no tempo disso. Está no tempo de princípios e valores do reino de Deus. Gente boa, pandemias criam, ou essas crises, elas criam na gente algo muito curioso. Esses momentos de dificuldade criam na gente algo muito curioso. A gente pode se reavaliar agora. Quais são os conselhos que a gente está seguindo? A gente pode se reinventar agora.
Mas a gente pode agora começar a ouvir pessoas que estão comprometidas com os princípios e valores do reino de Deus. Se eu estou com dificuldades no meu casamento, eu vou pedir ajuda para pessoas que têm princípios e valores do reino de Deus. Se eu estou com dificuldades financeiras, eu vou pedir ajuda a pessoas que têm princípios e valores do reino de Deus. Se a minha empresa está com problema, eu vou pedir ajuda a irmãos que são comprometidos com princípios e valores do reino de Deus. Se eu estou com necessidades médicas, físicas, eu vou buscar minha comunidade local, através da junta diaconal, para que eles comecem a me ajudar com princípios e valores do reino de Deus. Eu preciso procurar pessoas que estão comprometidas. Eu lembro de um rapaz uma vez que me contou uma experiência que ele viveu. Ele estava com uma dificuldade enorme no casamento. Aí ele foi pedir um conselho para uma pessoa. E essa pessoa disse para ele assim: rapaz, é melhor tomar uma decisão do que não tomar nenhuma, né? Porque se você não tomar, ainda que seja errada, moral da história, se você separar ou não, tá de boa, tá tranquilo. Tomar uma decisão errada, não. Com quem você se aconselha? São pessoas que vão levar você a cumprir os mandatos que Deus te deu, cultural, social, espiritual. Você vai ouvir os 10 ou Josué e Caleb? Quem vai guiar você? A Escritura? Ou quem vai guiar você são os magos do Egito? Quem vai guiar você é a Escritura? Ou os magos da Babilônia? Quem vai guiar você é a Escritura, a qual Jesus fala pelo Espírito? Ou o Espírito da época? Conselhos certos. Conselhos certos. O que você faz com isso, pessoal? Eu queria convidar você a começar a construir o dia depois de amanhã ouvindo mais. Ouvindo mais. Refletindo mais. E acima de tudo, pessoal, acima de tudo, cooperando mais com o reino de Jesus. Olha só. Talvez nos últimos anos, essa seja a grande oportunidade da igreja. A grande oportunidade de nós mostrarmos que nós não somos evangélicos, desculpa a sinceridade, mas que nós somos discípulos de Jesus. E sabe como é que a gente vai conseguir mostrar isso? Cooperando com o reino. Ontem na nossa comunidade, nós em 2 ou 3 dias conseguimos encher 2 carros aí, uma caminhonete, e enchemos um carro. E fomos levar ajuda para uma mulher e suas 4 filhas que tiveram a casa queimada por um homem. Porque para nós, cada vida é importante. Calvino em Genebra, quando eles estavam com uma crise de praga muito grande, morrendo muita gente, e a guerra estava acabando, os diáconos da igreja de Genebra procuraram os empresários da ocasião e fizeram um fundo de amparo para quem estava em Genebra precisando. Porque pessoas precisavam pagar aluguel, pessoas precisavam comer. Lutero, no meio da praga em Wittenberg, fez uma maluquice. Ele abriu a casa dele, botou os filhos dele em risco, mas não tinha hospital em Wittenberg. Então aquele pessoal morrendo ia ficar onde? Lutero abriu a casa dele. Lutero abriu a casa dele. A gente está tendo a grande oportunidade
talvez desde a Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil pelo menos, que eu saiba, gente, de mostrar para o mundo que existe uma galera chamada Igreja de Jesus Cristo, que não está ligada nessa maluquice de teoria da conspiração e de ficar brigando com os outros. Mas eles estão olhando para quem está desempregado e eles vão ajudar. Eles estão olhando para quem está com fome e vão ajudar. Eles estão olhando para quem está perdendo emprego e para empresas que estão quebrando. E eles, com o know-how que eles têm, eles vão aconselhar esses empresários a buscar linha de crédito, eles vão dar linha de crédito, eles vão fazer o que for necessário, porque o reino de Deus já começou e eles são sal da terra e luz do mundo. Nós temos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de ir ali na frente do Jaime e começarmos a fazer uma cantata linda, cantando coisas maravilhosas para aquelas pessoas que estão lá na fila ou estão doentes lá dentro. A gente pode ir para a fila do PA e abençoar a vida de um monte de gente. A gente pode chegar aqui na frente da Caixa Econômica de Campo Grande, que está parecendo a feira, e conversar com o gerente e falar para ele assim: nós, jovens, saudáveis, de máscara e com álcool em gel, vamos organizar essa fila aqui para vocês e vamos dar água para todo mundo, porque a gente foi amado pela cruz. Ideia não falta, oportunidade não falta. Ideia e oportunidade não falta. Mas está na hora de começarmos a ouvir os conselhos sinceros do Evangelho. Porque você vai ter pessoas perto de você que vão brigar. Vizinhos, parentes. Os casos, irmãos, começaram a ter nome. Antes eles eram números. Hoje, nós temos um pastor presbiteriano do presbitério de Vila Velha, pastor Celso, que ele está com Covid-19. Essa é uma doença. Porque a gente tem cardíacos, a gente tem tuberculosos, câncer. As pessoas vão continuar assim. E o Celso não tinha vaga no hospital, ele teve que voltar para casa. É um tipo de doença. O que a gente vai poder fazer para abençoar essas pessoas? Esses são os conselhos que a gente tem. A gente não quer aproveitar a terra. A gente quer amar o mundo. Então, deixe-se guiar pela sabedoria que vem do Evangelho. Deixe-se guiar pela sabedoria que vem da cruz. Eu quero convidar você a ter um minuto de oração, um tempo de oração, enquanto a gente ouve uma canção, e depois nós vamos voltar a impetrar a bênção e a gente termina. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
me dons.